caríssimos ouvintes e amigos da Rádio São Francisco. Na próxima semana, no domingo, teremos às 9 horas a Crisma em Abadiânia Nova. E depois, na terça-feira, começa a reunião da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Gostaria de pedir orações, sacrifícios, jejum, pela intenção dos bispos todos que lá reunidos em oração devem se preocupar com os problemas do povo de Deus e encaminhar as soluções a esses problemas. Eu devo estar aqui até o dia 18, porque pela manhã devo participar da reunião daquele trabalho de assistência aos presos. Virá inclusive o senhor ministro da Justiça, o senhor secretário da Justiça e as altas autoridades do Judiciário. A CNBB, inclusive, me designou para representá-la, porque devia estar também o senhor presidente, o João Neves, e o presidente do nosso regional. Eu ficarei, portanto, até esse dia aqui, pela manhã, para participar oficialmente em nome da Igreja desta grande preocupação que se tem hoje de fazer da prisão não um estímulo à criminalidade e de uma fonte de revolta contra a sociedade, mas, pelo contrário, de criar condições para que os presos assumam realmente a sua punição como um dever de restauração da ordem que foi perturbada por eles e, ao mesmo tempo, de oportunidade para reverem a própria vida e, desta maneira, voltarem à sociedade mais sociais, mais humanos, mais justos. Também nós temos na terça-feira, dia 16, a festa de Santa Bernadette. É bom lembrar essa santa tão simpática, tão simples, a quem Nossa Senhora apareceu quando era ainda menina, uns 12, 13 anos, lá em Lourdes. Uma menina que, da doentinha, viu Nossa Senhora e foi encaminhada devagar para anunciar à Igreja exatamente a confirmação do céu ao dogma da Imaculada Conceição que o Papa havia promulgado 4 anos antes. Em 1854 foi o dogma da Imaculada Conceição. Em 1858 Nossa Senhora aparece em Lourdes. E de repente Lourdes se torna um grande centro de milagres, não apenas os milagres do corpo, mas acima de tudo os milagres da alma. E numa França em que a ciência que tinha a última palavra em todas as coisas, de repente a ciência se viu desafiada pela fé, porque não conseguia entender aquilo que a fé produzia, não só nas almas, mas também nos corpos dos peregrinos que iam até lá. Depois nós temos de dizer que a nossa conferência dos bispos continua até a sexta-feira, dia 26. Por favor, rezem por nós,
porque realmente nós precisamos muito. Hoje a situação no Brasil está muito difícil, não apenas economicamente, materialmente, mas também espiritualmente. Com esta onda que está chegando agora de um controle governamental da natalidade por todos os meios, passando por cima de todas as leis de Deus, realmente nós não sabemos o que vai restar da moralidade familiar e da moralidade individual depois dessa devastação. Quando os homens se libertarem da lei de Deus, todos os instintos animais viram a flor da pele e a sociedade só perderá com isso e o homem muito mais. Ele acabará se desumanizando. As pílulas, a esterilização, levando a vida a uma luta sem sentido, a negação de todos os valores espirituais que estão sendo aí contestados por organizações feministas e lesbianas e homossexuais. Na verdade, nós estamos diante de um novo dilúvio, mas um dilúvio de lama, um dilúvio de pus, de sangue. Com isso, evidentemente, está solta a violência. Porque quando o homem não consegue vencer os seus instintos, ele não apenas fica no gozo animal da carne, mas ele fica, inclusive, na brutalidade do espírito, escravizado pelos instintos mais agressivos da sua falta de fé e falta de razão. Meus irmãos, temos que rezar e muito, muito, muito. Nós estávamos falando a respeito da ressurreição e dizíamos, seguindo o nosso catecismo, número 645, página 160, que Jesus Cristo estabelece com seus discípulos, a partir da ressurreição, um novo tipo de relacionamento direto. Eles apalpam, eles comem com Ele, eles convidam a reconhecer, mas de uma forma direta, que Ele não é espírito, Ele é corpo, não é um fantasma. E o seu corpo ressuscitado representa Ele com as marcas da paixão, para que não haja dúvida nenhuma que foi o mesmo corpo flagelado, ressuscitado e crucificado que agora está ali diante deles. Mas ao mesmo tempo esse corpo possui qualidades novas, inteiramente novas, que são propriedades de um corpo glorioso. Ele não está mais ligado ao espaço e ao tempo, ele pode apresentar-se em vários lugares e como ele quer. Ele não está mais preso à terra, mas ele é o completo domínio do Pai. E por isso Jesus pode aparecer até com a aparência de um jardineiro, uma de outra forma, como diz São Mateus 16:12, diferente daquilo que era tão comum, que era tão familiar entre os discípulos. E por que ele faz isso? Para suscitar a fé. Não aconteceu com Jesus o que aconteceu, por exemplo, com o filho da viúva de Naim, ou com Lázaro, que voltaram à terra, voltaram à sua vida material. A filha de Jairo, por exemplo. Não, Jesus agora, ele não volta para morrer, ele volta com o corpo ressuscitado e exatamente para viver uma outra vida, a vida de ressuscitado.
além do espaço, além do tempo, cheio do poder do Espírito Santo, de modo que São Paulo vai chamá-lo o homem celeste. Entretanto, é bom que fique claro, apesar da ressurreição ser um acontecimento transcendente, isto é, que está acima das exigências e da compreensão da natureza humana, no entanto, ela mantém aquelas características de um fato histórico. É muito importante insistir nisso. Jesus realmente foi morto, foi depois de ser flagelado, coroado de espinhos, crucificado. Jesus depois ressuscita e ele aparece aos seus discípulos e mostra de uma forma muito clara que aquele corpo que foi retirado da cruz, que foi primariamente embebido em mirra e aloes para o corpo não se estragar, ele agora está vivo de novo. As suas chagas são visíveis, o seu lado continua aberto. E, no entanto, ele está ali comendo com eles, conversando com eles, deixando-se apalpar. Para quê? Para que fique bem claro que a ressurreição, apesar de ser enquanto ressurreição, enquanto uma volta à vida, e para ser o centro da nossa fé, a ponto de São Paulo dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, no entanto, ele é um fato histórico. A sua ressurreição é uma realidade comprovável. Por isso que ele não se manifesta ao mundo, ele se manifesta aos discípulos. Qual é a razão? Eu disse por isso, porque de fato a sua ressurreição é objeto da nossa fé. Ela transcende e supera a história, mas ela é verificável. E ela vai precisar de fé para ser aceita. Os apóstolos vão anunciar a ressurreição. E exatamente como testemunhas é que eles comoverão os corações, eles tocarão as consciências, eles modificarão as vidas. Ao mesmo tempo, nós estamos diante de um fato que é perfeitamente comprovável, temos até as 500 testemunhas de que fala São Paulo, mas, do outro lado, também, isto tudo não é aceito enquanto o homem não diz sim. A fé consiste exatamente no assentimento a coisas que não se veem. Não se veem. Eu vejo Cristo, mas acreditá-lo ressuscitado é um dom de Deus. Por isso nós precisamos pedir fé. Jesus repreende seus apóstolos até o último momento, porque eles ainda não creem. A ressurreição é uma obra da Santíssima Trindade, diz o Catecismo. Porque, em primeiro lugar, é o Pai que ressuscita Cristo, seu Filho. E desta forma, Jesus é introduzido, digamos assim, de um modo total na Trindade. Ao mesmo tempo, ele também, ele é revelado como Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição, pela sua ressurreição entre os mortos, segundo o Espírito de Santidade, como diz São Paulo aos Romanos. Quer dizer, nele se manifesta todo o poder de Deus. Mas, do outro lado, ele também opera a sua ressurreição, porque ele anuncia isto: o Filho do Homem deverá sofrer, deverá morrer, deverá ressuscitar. E,
eu dou a minha vida para retomá-la, diz Jesus, diz João no capítulo 10. Tenho o poder de dar e o poder de retomá-la. E nós cremos, na carta aos Tessalonicenses está bem escrito, que Jesus morreu e em seguida ressuscitou. Assim como morreu pela sua própria vontade, quer dizer, eu quero, faça-te a tua vontade, e ao mesmo tempo ele também ressuscita pelo seu poder. Os santos padres da Igreja dizem ainda que ele também foi ressuscitado pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. O que nós temos de concluir depois disto? Jesus está presente, vivo, ressuscitado entre nós. Na Eucaristia, sob as aparências do pão e do vinho, na Igreja, através da sua presença, da sua ação, e no céu, evidentemente, porque ele, já ainda como homem Deus, está integrado na Santíssima Trindade. Aquela imagem de Divino Pai Eterno é muito linda, porque nos mostra realmente, junto do Pai, Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso grande amigo, o nosso Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.